Ao longo da história, o jejum tem sido uma prática poderosa para aqueles que desejam se aproximar de Deus e experimentar manifestações sobrenaturais. Desde os patriarcas do Antigo Testamento até os discípulos de Jesus, o jejum sempre esteve presente como uma chave para revelações, respostas e transformações profundas. Hoje, quero te apresentar um dos jejuns mais incríveis que existem. O jejum de Daniel, um período de 21 dias que pode mudar completamente sua vida espiritual e te levar a uma dimensão que você nunca imaginou. Mas antes saiba que se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Talvez você já tenha ouvido falar de diversos tipos de jejum. O jejum total, onde a pessoa se abstém de qualquer alimento e bebe apenas água. O jejum parcial, onde há restrições alimentares específicas. E o jejum intermitente, que envolve períodos sem alimentação. Mas o jejum de Daniel é especial. Ele não apenas afeta seu corpo, mas também impacta sua alma e espírito de maneira sobrenatural. O jejum de Daniel é inspirado no relato bíblico de Daniel 10, 2 a 3, onde o profeta se privou de alimentos desejáveis para buscar a Deus com mais intensidade. Durante 21 dias, Daniel se absteve de carne, vinho e iguarias, consumindo apenas alimentos naturais como vegetais, frutas e água. A decisão dele não foi baseada em regras religiosas, mas sim em um desejo ardente de encontrar respostas e direções divinas. Veja o que o próprio Daniel relata sobre esse período. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei por 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram 3 semanas inteiras. Daniel 10, 2 a 3. Esse jejum não se trata apenas da restrição alimentar, mas de um posicionamento espiritual. Daniel decidiu se separar para buscar a Deus de forma intensa e recebeu visões celestiais como resposta. Ele foi visitado por um anjo e teve revelações profundas sobre o futuro e sobre os planos divinos. Isso mostra que quando nos dedicamos ao jejum e à oração, o céu responde. O jejum de Daniel não é apenas uma simples dieta ou um ato simbólico. Ele é um alinhamento espiritual que nos leva a um nível mais profundo de comunhão com Deus. Quando nos privamos de certas comidas e prazeres, colocamos nossa carne em sujeição ao Espírito e mostramos que nossa fome maior não é pelo alimento terreno, mas pela presença de Deus. Além disso, esse jejum tem o poder de quebrar barreiras espirituais. No mesmo capítulo onde Daniel fala sobre seu jejum, ele relata que o anjo que veio trazer sua resposta enfrentou resistência no mundo espiritual durante 21 dias. Daniel 10, capítulo 12 a 13. Isso significa que muitas vezes nossas orações enfrentam batalhas invisíveis e o jejum é uma arma poderosa para romper essas resistências. Jesus também enfatizou o poder do jejum. Em Mateus 17, 21, ele disse que certas castas de demônios só saem por meio de oração e jejum. Isso significa que há batalhas espirituais que só podem ser vencidas quando decidimos intensificar nossa busca por Deus. Benefícios do jejum de Daniel. Aproximação de Deus. Durante o jejum, sua sensibilidade espiritual aumenta. Você percebe mais claramente a voz de Deus e entende melhor sua vontade. Libertação e quebra de cativeiros. O jejum tem o poder de romper cadeias espirituais e trazer libertação para áreas onde você enfrenta opressões e dificuldades. Respostas divinas e revelações. Assim como Daniel recebeu revelações, você pode receber direções de Deus sobre sua vida, seus planos e propósitos. Fortalecimento espiritual e renovação da fé. O jejum de Daniel renova seu espírito, aumenta sua fé e te prepara para viver experiências sobrenaturais. Transformação de hábitos e estilo de vida. Além dos benefícios espirituais, esse jejum ensina disciplina,
e controle sobre a carne, ajudando até mesmo na saúde física e emocional. Antes de iniciar um jejum de 21 dias, é essencial se preparar de maneira correta. Aqui estão alguns passos que podem te ajudar. Ore antes de começar. O jejum não é apenas sobre parar de comer certos alimentos, mas sobre intensificar sua vida de oração. Busque a Deus pedindo direção para o jejum. Defina um propósito claro. Qual é o motivo do seu jejum? Você deseja uma resposta específica? Uma transformação espiritual? Defina claramente o que você espera alcançar. Estabeleça um tempo diário com Deus. Durante esses 21 dias, reserve um tempo especial para meditação na palavra, oração e adoração. Corte distrações. Reduza ao máximo as distrações do dia a dia, como redes sociais e entretenimento excessivo, para se concentrar mais em Deus. Seja disciplinado com a alimentação. O jejum de Daniel envolve uma alimentação mais natural, sem carnes, doces ou alimentos industrializados. Prepare-se para manter esse padrão durante os 21 dias. Mantenha um diário espiritual. Registre o que Deus está te revelando durante o jejum. Muitas vezes, insights e respostas vêm de forma sutil e é importante anotá-los. Muitas pessoas entram no jejum de Daniel esperando apenas um sacrifício alimentar, mas acabam vivendo experiências transformadoras. Aqui estão algumas coisas que você pode experimentar ao longo dos 21 dias. Aumento da sensibilidade espiritual. Sua comunhão com Deus se tornará mais intensa e você começará a perceber sua presença de forma mais clara. Resistência e batalhas espirituais. Assim como Daniel enfrentou resistência espiritual, você pode enfrentar lutas, mas persevere, pois Deus está agindo. Respostas inesperadas. Muitas vezes, as respostas de Deus chegam de maneiras surpreendentes. Esteja atento aos sinais ao seu redor. Renovação mental e emocional. O jejum também traz clareza mental, paz interior e uma sensação profunda de propósito. O jejum de Daniel não é apenas uma prática religiosa, mas um convite para uma jornada espiritual intensa. Ele é um meio poderoso de transformação e um canal para o sobrenatural se manifestar em sua vida. Se você deseja viver um novo nível espiritual, experimentar a presença de Deus de uma forma profunda e ver respostas concretas na sua vida, se prepare para essa jornada. Agora, iremos aprofundar ainda mais sobre como esse jejum pode impactar sua vida e te levar a viver milagres. Sempre que decido fazer um jejum, sei que estou entrando em um território onde o natural encontra o sobrenatural. O que mais me fascina no jejum de Daniel não é apenas a mudança física, mas a transformação interior, aquela que redefine a maneira como vejo a vida, como me relaciono com Deus e como percebo o mundo espiritual ao meu redor. Desde o primeiro dia, percebo que algo começa a mudar. Os hábitos que pareciam normais, de repente se tornam menos interessantes. A comida, que sempre foi um dos maiores prazeres da vida, perde sua centralidade. Mas o mais surpreendente é a mudança sutil, quase imperceptível, que acontece na mente e no espírito. Nos primeiros dias, a mente grita. O corpo sente falta do alimento habitual, mas a maior luta não é contra a fome, e sim contra o barulho da alma. Pensamentos incessantes tentam disputar espaço com a voz de Deus, memórias do passado, preocupações com o futuro, ansiedade pelo presente. Tudo isso vem à tona. Mas conforme os dias passam, algo curioso acontece. Um silêncio profundo começa a se instalar. Não um silêncio qualquer, mas um espaço sagrado onde consigo ouvir Deus com mais clareza. As distrações perdem a força. As preocupações se tornam pequenas diante da presença dele. E de repente percebo que meu espírito está mais afinado com a eternidade do que com as coisas terrenas. É nesse silêncio que as perguntas mais profundas surgem. Quem sou eu de verdade? O que tenho feito com a minha vida? Deus, qual é o teu propósito para mim? Durante esse jejum, percebo que a linha entre o visível e o invisível começa a se desfazer. No livro de Daniel, ele mesmo menciona que houve uma guerra espiritual intensa acontecendo durante seus 21 dias de jejum. E quando leio isso, percebo que algo similar acontece comigo.
A mente começa a captar sinais que antes passavam despercebidos. Sonhos ganham significados mais profundos. A intuição se aguça. E há uma sensação constante de que algo está acontecendo no mundo espiritual, mesmo que os olhos naturais não consigam ver. Uma das experiências mais marcantes que tive durante um jejum foi quando comecei a perceber uma paz tão intensa que parecia envolver todo o ambiente ao meu redor. Era como se uma atmosfera diferente tivesse sido criada, uma proteção invisível que fazia com que tudo ao meu redor parecesse seguro, mesmo em meio às dificuldades. No jejum de Daniel, começo a notar que aquilo que antes me prendia começa a se soltar. Cargas emocionais são deixadas para trás, ressentimentos perdem a força e uma leveza toma conta de mim. A cada dia, me sinto menos preso às pressões do mundo e mais conectado com o que realmente importa. Mas nem tudo são momentos de paz e revelação. Durante esses 21 dias, também sou testado. O corpo sente o impacto, a carne se rebela e as tentações se tornam mais evidentes. Pequenas coisas que normalmente passariam despercebidas começam a surgir como desafios. Percebo que há uma batalha interna acontecendo. Parte de mim quer buscar conforto nas mesmas distrações de sempre. Quer desistir, quer encontrar justificativas para parar antes do tempo. Mas outra parte sabe que há algo grande esperando do outro lado desse processo. Sempre que decido fazer um jejum, sei que estou entrando em um território onde o natural encontra o sobrenatural. O que mais me fascina no jejum de Daniel não é apenas a mudança física, mas a transformação interior, aquela que redefine a maneira como vejo a vida, como me relaciono com Deus e como percebo o mundo espiritual ao meu redor. Desde o primeiro dia, percebo que algo começa a mudar. Os hábitos que pareciam normais, de repente, se tornam menos interessantes. A comida, que sempre foi um dos maiores prazeres da vida, perde sua centralidade. Mas o mais surpreendente é a mudança sutil, quase imperceptível, que acontece na mente e no espírito. Nos primeiros dias, a mente grita. O corpo sente falta do alimento habitual, mas a maior luta não é contra a fome, e sim contra o barulho da alma. Pensamentos incessantes tentam disputar espaço com a voz de Deus. Memórias do passado, preocupações com o futuro, ansiedade pelo presente. Tudo isso vem à tona. Mas conforme os dias passam, algo curioso acontece. Um silêncio profundo começa a se instalar. Não um silêncio qualquer, mas um espaço sagrado onde consigo ouvir Deus com mais clareza. As distrações perdem a força. As preocupações se tornam pequenas diante da presença dele. E de repente percebo que meu espírito está mais afinado com a eternidade do que com as coisas terrenas. É nesse silêncio que as perguntas mais profundas surgem. Quem sou eu de verdade? O que tenho feito com a minha vida? Deus, qual é o teu propósito para mim? Durante esse jejum, percebo que a linha entre o visível e o invisível começa a se desfazer. No livro de Daniel, ele mesmo menciona que houve uma guerra espiritual intensa acontecendo durante seus 21 dias de jejum. E quando leio isso, percebo que algo similar acontece comigo. A mente começa a captar sinais que antes passavam despercebidos. Sonhos ganham significados mais profundos. A intuição se aguça e há uma sensação constante de que algo está acontecendo no mundo espiritual, mesmo que os olhos naturais não consigam ver. Uma das experiências mais marcantes que tive durante um jejum foi quando comecei a perceber uma paz tão intensa que parecia envolver todo o ambiente ao meu redor. Era como se uma atmosfera diferente tivesse sido criada, uma proteção invisível que fazia com que tudo ao meu redor parecesse seguro, mesmo em meio às dificuldades. No jejum de Daniel, começo a notar que aquilo que antes me prendia começa a se soltar. Cargas emocionais são deixadas para trás, ressentimentos perdem a força e uma leveza toma conta de mim. A cada dia me sinto menos preso às pressões do mundo e mais conectado com o que realmente importa. Mas nem tudo são momentos de paz e revelação. Durante esses 21 dias, também sou testado. O corpo sente o impacto, a carne se rebela e as tentações se tornam mais evidentes. Pequenas coisas que normalmente passariam despercebidas começam a surgir como desafios. Percebo que há uma batalha interna acontecendo.
Parte de mim quer buscar conforto nas mesmas distrações de sempre, quer desistir, quer encontrar justificativas para parar antes do tempo. Mas outra parte sabe que há algo grande esperando do outro lado desse processo. E é aí que aprendo a verdadeira força do jejum. Ele não é apenas um sacrifício, mas uma preparação. A fome física me ensina sobre a fome espiritual. A abstinência me mostra o que realmente me controla. A renúncia revela o que eu ainda preciso entregar. A parte mais incrível do jejum de Daniel é que ele não se limita aos 21 dias. O que acontece durante esse período se torna um marco para o resto da vida. Já vi portas se abrirem após jejuns. Já vi respostas chegarem em momentos inesperados. Já vi Deus mudar situações que pareciam impossíveis, simplesmente porque decidi buscar a Ele de maneira mais profunda. Mas acima de tudo, já vi a mim mesmo mudar. O jejum de Daniel me ensinou a ser menos impulsivo, a depender menos das emoções e mais da verdade, a discernir melhor o que realmente vem de Deus. Ele me ensinou que muitas das respostas que procuro não estão lá fora, mas dentro de mim, esperando apenas que eu me aquiete o suficiente para ouvi-las. Esse é o maior desafio. O que fazer quando os 21 dias acabam? Como manter a conexão espiritual que foi construída? Aprendi que o jejum não é um evento isolado, mas um treinamento para um estilo de vida. Ele me ensina a manter um coração sensível, a continuar buscando a Deus mesmo sem um propósito imediato, a viver uma vida onde a presença dele não é algo ocasional, mas constante. Se você nunca fez o jejum de Daniel, quero te encorajar a experimentar. Mas faça isso não apenas como um desafio, e sim como um convite para uma transformação real. Você pode sair desse jejum com um espírito renovado, uma mente mais clara e uma vida reconfigurada. Nos próximos dias, quero compartilhar algumas lições que aprendi após o jejum de Daniel e como você pode manter o fogo aceso mesmo depois que o período de consagração terminar. Se você está pronto para ver Deus agir de maneira sobrenatural, siga em frente. O que está do outro lado desse processo pode ser maior do que você imagina. Quando o último dia do jejum se aproxima, percebo que algo mudou dentro de mim. Não foi apenas a alimentação, não foi apenas o esforço para evitar distrações, mas um realinhamento interno que agora me faz enxergar a vida de um jeito diferente. Os ruídos que antes pareciam impossíveis de silenciar já não têm mais o mesmo poder. A ansiedade perdeu força. A urgência do mundo já não dita mais o ritmo da minha alma. Existe uma paz aqui dentro que eu não sentia antes. Nos primeiros dias, eu achava que o maior desafio seria controlar a fome ou evitar tentações. Mas agora vejo que o verdadeiro propósito desse jejum não era simplesmente a restrição, e sim a transformação. Algo dentro de mim foi moldado, algo foi purificado, algo foi renovado. Descubro que não era o alimento que precisava ser tirado, mas sim tudo aquilo que ocupava um espaço que não deveria. E o mais incrível é que ao longo desses 21 dias, começo a perceber que as respostas que tanto buscava não vieram de uma maneira espetacular. Não houve trovões ou visões grandiosas. Mas Deus me respondeu no silêncio, nas pequenas coisas, na sensibilidade espiritual que foi sendo ampliada dia após dia. Quando menos percebi, já estava enxergando com mais clareza. Já entendia o que antes parecia confuso. Já sentia que algo realmente havia sido destravado. Quando Daniel jejuou por 21 dias, ele não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. Ele apenas persistiu. A luta estava acontecendo, anjos estavam batalhando, respostas estavam sendo liberadas, e ele continuou firme, mesmo sem ver. Agora eu entendo que, da mesma forma, muitas vezes nossa resposta já foi enviada. Mas existe um tempo de resistência, um tempo de perseverança, um tempo onde Deus está nos moldando antes de entregar aquilo que estamos esperando. Se tem algo que aprendi nesse jejum, é que Deus trabalha em mim antes de trabalhar ao meu redor. As mudanças que espero ver na minha vida precisam começar dentro de mim, e isso só acontece quando estou disposto a passar pelo processo. Mas agora vem a parte mais desafiadora. O que fazer depois que o jejum termina? Como manter essa intensidade espiritual, essa conexão profunda com Deus, esse novo nível de discernimento? Não quero que esses 21 dias
sejam apenas um período de renúncia seguido por um retorno ao que era antes. Quero que seja um marco, um divisor de águas, um novo padrão para a minha vida. Percebo que manter essa chama acesa não depende de continuar me abstendo de certos alimentos, mas de continuar priorizando Deus como fiz nesses dias. Preciso manter meu tempo de oração, minha busca sincera, minha sensibilidade para ouvir sua voz. Se eu voltar para os mesmos hábitos de antes, corro o risco de perder tudo o que construí aqui. Então decido que esse jejum não vai acabar em 21 dias. Talvez a parte alimentar termine, mas a transformação não. Eu não quero voltar a ser quem eu era antes. Quero seguir vivendo com essa clareza, com essa paz, com essa direção. Se tem algo que aprendi é que quando buscamos a Deus de verdade, Ele responde. Às vezes, não da maneira que esperamos, não no tempo que desejamos, mas Ele sempre responde. E quando Ele responde, nada mais importa. O jejum de Daniel não foi apenas um desafio, foi um encontro comigo mesmo, um encontro com o meu propósito, um encontro com Deus. E agora que cheguei até aqui, sei que essa experiência não foi em vão. Algo dentro de mim foi ativado, e daqui para frente, minha vida nunca mais será a mesma. Se você ainda não fez esse jejum, eu te desafio. Não como uma simples prática, mas como um convite para uma transformação real. Porque uma coisa é certa, quando você decide buscar a Deus com intensidade, Ele sempre se revela de uma forma que muda tudo. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa.